Olá, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então a este seminário de demonstração do Lumen. E antes de mais, o meu nome é Carlos Vieira, trabalho na Minitel, distribuidor oficial do Lumen, com o departamento específico da Minitel Creative, que aborda não só a distribuição da parte do Lumen, como também a Adobe e o Wacom. Portanto, tudo que seja área criativa passa aqui pela distribuição da Minitel Creative e depois por parte dos nossos revendedores espalhados por todo o país. Então, vamos falar um bocadinho sobre o Lumen e porquê o Lumen. Eu acredito bastante no Lumen porque é uma solução que eu acredito que é das melhores soluções para a apresentação dos nossos projetos enquanto arquitetos ao nosso cliente final e por três motivos muito simples. É uma solução bastante fácil, bastante rápida e que produz portanto, trabalhos ou imagens e vídeos de elevada qualidade. Todos nós estamos habituados, ou então vimos durante muitos anos as aplicações de renderização que havia no mercado e todas elas eram extremamente complicadas de configurar, muito demoradas e complexas no seu formato e no ambiente de trabalho. Aqui, uma das vantagens que o Lumion tem é que, para além de ter uma interface, um ambiente de trabalho bastante intuitivo, tem muito poucos comandos, muito poucos sítios onde nos possamos perder e depois tem uma outra série de vantagens que acreditamos que seja de grande valor para arquitetos e gabinetes de projeto. É uma solução que é capaz de processar grandes projetos, podemos ter projetos com grandes dimensões a nível de área. A solução em si, o Lumen em si, contém uma série de elementos e de objetos incluídos como texturas, como árvores, pessoas, animais, carros, outros elementos da natureza que podemos incluir nos nossos projetos de forma a conseguir embelezar ainda mais os nossos ambientes para renderizações e vídeo. E depois também tem uma grande vantagem é que podemos também estar a fazer todas estas edições em tempo real, portanto conseguimos ver as alterações dos materiais em tempo real, conseguimos ver os brilhos em tempo real, conseguimos ter uma série de situações que nas restantes ou na maioria das aplicações de renderização que nós conhecemos e que estão disponíveis no mercado não acontece. Uma outra característica muito importante do Lumen é que o Lumen é completamente agnóstico a qualquer tipo de solução que exista no mercado. Isto é, nós podemos trabalhar com soluções de projeto de arquitetura, como por exemplo Revit, com Archicad, com SketchUp, com Vectorworks, Rhinoceros. Podemos fazer os projetos em qualquer aplicação que produza um modelo tridimensional. Ao produzir este, bem como o AutoCAD, o ZWCAD, whatever, qualquer aplicação que faça um modelo tridimensional, que consiga produzir um modelo tridimensional e que consigamos aplicar materiais, ou diferentes tipos de materiais ao projeto, consegue ser importado pelo Lumen e ao ser importado pelo Lumen a única coisa que temos que fazer é reaplicar os materiais, com materiais que venham do Lumen ou então materiais que vocês tenham adquirido online. Materiais estes que são praticamente todos seamless, isto é, não têm juntas, conseguimos passar o material em grandes fachadas, em grandes panos, em grandes superfícies, sem ver a junta ou repetições de juntas, ou repetição de um prego, ou repetição de uma mancha. São materiais que são tratados para não apresentarem esse tipo de situações. Depois adicionamos uma série de filtros e estilos que existem no Lumen e produzimos imagens, vídeos e panoramas 360. Portanto, no fundo, o que é que o Lumen nos traz? Traz-nos a possibilidade de, muito rapidamente e aproveitando toda a informação que vem com o Lumen, todos os setups pré-definidos, todos os filtros, todas as bibliotecas adicionais como vegetação, etc., consigamos de um simples modelo 3D CAD que só tem mesmo a casca, o edifício em si, o projeto, conseguimos, passado nem uma hora sequer, obter renderizações com este tipo de qualidade. Principais novidades do Lumen 10. Para além de termos a opção de fazer uma pré-renderização no ambiente de trabalho para ver como é que todos os efeitos que nós aplicamos vão alterar a nossa imagem, temos também uma série de outras novidades, como por exemplo
natureza de grande detalhe. Temos o Displacement Map, que, portanto, que está aqui representado neste vídeo, que é portanto, são texturas com maior campo de profundidade. Por defeito, o Lumen vem com 167 texturas deste tipo. Podemos a qualquer momento também nas outras texturas, ou mesmo texturas que consigamos importar de outros locais ou da nossa biblioteca, adicionar o Displacement Map e conseguir este resultado de textura tridimensional. Isto é um plano 2D ou 3D, vamos chamar assim, mas não é, esta textura não está modelada, isto é a própria textura que tem este efeito. Vamos ver mais à frente como é que isto se faz. Depois temos uma série de outras situações, como por exemplo os HDRIs, os Real Skies. Temos o Photomatching para fazer composição com fotografia real do nosso projeto com localização real. O levantamento através do OpenStreetMaps, em que conseguimos importar a topografia que está incorporada no sistema do OpenStreetMaps. Adicionar efeitos artísticos, mais objetos, mais materiais, mais formas de colocação de objetos e qualidade na importação de DWGs e outros formatos. As versões do Lumen. O Lumen apresenta-se com duas versões. Estas duas versões são licenciamento em licenciamento perpétuo. Portanto, uma pessoa compra a solução e pode ter a solução e tem a solução em seu poder a vida toda. Existem duas versões, a versão standard e a versão profissional. Principais diferenças é essencialmente a nível de efeitos e filtros que a versão profissional tem a mais que a versão standard. Por exemplo, a nível de objetos temos cerca de 5.300 objetos, 5.000 objetos, números redondos, enquanto que na versão standard temos cerca de 1.800 objetos. Portanto, estes objetos, quando eu digo estes objetos, estou a falar, por exemplo, em árvores, em carros, em pessoas, nesse tipo de elementos. Uma das vantagens também do Lumen é que é um licenciamento flutuante, isto é, nós podemos comprar uma licença e ter instalado Lumen em 50 máquinas, apenas conseguimos correr o Lumen numa máquina de cada vez. Se tivermos duas licenças, se comprarmos duas licenças, podemos correr em duas máquinas em simultâneo. Uma outra vantagem é a nível de licenciamento. Portanto, temos clientes cá em Portugal que optaram pela versão standard e, passado pouco tempo, decidiram que não era suficiente, precisavam de mais filtros, mais materiais, etc. Compraram a versão profissional. O que é que acontece? Pagam apenas o remanescente, portanto, compram a licença por 1.495, estes são preços recomendados sem IVA, pagam depois o remanescente para a versão Pro, que são outra vez os 1.495. Portanto, no fundo estão a comprar a solução profissional em duas fases. Agradeço desde já a vossa participação. Vou passar de caminho para a demonstração em direto. Ficam aqui os nossos contactos, o meu contacto direto e o contacto do grupo da Creative, em que temos todas as soluções da parte gráfica, como Lumen, Adobe e Wacom. Vamos passar então agora para a parte do Lumen. Quando abrimos então o Lumen, aparece-nos logo à partida aqui algumas opções de arrancarmos o projeto. Podemos começar com um novo projeto, podemos carregar um projeto já existente, abrir os samples, ver o benchmark, portanto, as características da nossa máquina, gravar o nosso projeto e algumas notícias e tutoriais que vão surgindo no blog da Lumen. Vamos então começar aqui por um projeto novo. Antes disso também podem alterar a linguagem do Lumen. Português é português do Brasil. E vamos começar então por um novo projeto. Então eu vou criar aqui um novo projeto. Quando criamos um novo projeto podemos escolher 6 templates pré-definidos, um template completamente vazio em que só temos as nuvens e o terreno, outro que temos aqui uma série de montanhas, outros 2 com alguma vegetação incluída, um com ruas e passeios, guias de passeio para inserirmos aqui o nosso projeto e um completamente em branco que eu normalmente uso para renderizações interiores, que assim não vai fazer a reflexão da parte de relva dentro do projeto. Portanto, vamos então começar aqui por um template em branco. Okay? Aqui no canto direito vocês estão a ver aqui um teclado e um rato que no fundo vai representar as teclas que nós estamos aqui a mexer no Lumen. E vou começar por fazer o seguinte, antes de mais, vou começar por importar aqui um novo modelo, e este modelo que eu vou importar vai ser um modelo do SketchUp, portanto,
modelo que eu retirei da 3D Warehouse. Vou importar diretamente o fecheiro SKP. Quando estamos a falar, por exemplo, de soluções como Revit ou Archicad ou Cinema 4D, é preciso fazer a instalação de um plugin gratuito que nos permite fazer a passagem do modelo ou através de LiveSync, em que temos, portanto, coordenado toda a parte por exemplo, de Revit ou Archicad coordenado com Lumen para podermos trabalhar em simultâneo, ou então a exportação no formato DAE colada, que nos permite fazer a importação, como estamos a fazer agora, do fecheiro em SketchUp. São os formatos preferidos do Lumen, no fundo, é o formato em SketchUp e é o formato também em DAE, que é o colada, que é um formato que praticamente quase todos os softwares conseguem exportar. Caso não tenha isso por defeito, tem também o LiveSync, que é o plugin gratuito da Lumen para essas soluções. Temos agora aqui então o nosso modelo. Vou começar aqui a explicar um bocadinho como é que se movimenta dentro do Lumen, portanto, os passos mais básicos. Se carregamos na tecla W, andamos para a frente, na tecla S andamos para trás, o A para a esquerda, o D para a direita, o Q subimos, o E descemos a posição do utilizador. Com o botão do lado direito do rato pressionado, e se mexemos o rato, estamos no fundo a olhar para a posição que pretendemos. Como uma colega nossa há uns tempos me disse numa apresentação, portanto, as teclas são as nossas pernas, okay? É o nosso corpo a movimentar-se, as nossas pernas a movimentarem-se. O botão do lado direito do rato é a nossa cabeça a mexer-se. Acho que é a analogia mais indicada e mais perfeita para esta situação. Ok, a nível de teclas, no fundo é isto um bocadinho que o Lumen tem. Sempre que carregamos numa das teclas, conseguimos também ver aqui os shortcuts de cada um destes elementos. Depois há aqui uma série de combinações de teclas que nos permitem fazer aqui outras operações. Portanto, se eu carregar no Shift ando um bocadinho mais rápido, se carregar no Space ando mais devagar. Pronto, uma série de combinações de teclas que estão aqui todas exemplificadas. Portanto, já temos aqui o nosso modelo de SketchUp importado. Vamos agora explicar aqui um bocadinho do ambiente de trabalho. Nesta primeira aba temos toda a parte de importação de objetos, desde a importação de modelos, que foi o caso que eu fiz aqui, até a importação de objetos da natureza que estão na biblioteca, natureza de alto detalhe, pessoas, elementos interiores, elementos exteriores, viaturas, luzes, efeitos, sons e utilidades, que têm uma série de ferramentas que podemos também utilizar para medições, para a criação de uma esfera de reflexão, etc. Depois temos a parte de materiais, eu mais à frente vou-vos mostrar. Temos a parte de terrenos e temos a parte do clima. Na parte do clima permite-nos logo à partida e enquanto estamos aqui a trabalhar com o Lumen, fazer alterações na posição do Sol, portanto rodar o Sol noutra orientação e mudar a altura do Sol também. Podemos também aumentar ou diminuir o nível de nuvens que temos e aumentar ou diminuir o brilho do céu. A nível de terreno, isto é apenas exemplificativo e da forma como vamos trabalhar no modelo. Se quisermos aplicar mesmo ou efetuar um estudo solar, temos ferramentas próprias para isso. Mas isto é apenas para efeitos visuais de trabalho. A nível de terrenos, também temos aqui alguns apontamentos que são apenas apontamentos para fazer uma criação artística do terreno e não para fazer uma criação real ou uma topografia real do terreno. Se quiserem fazer topografia real do terreno, aconselho sempre a utilizarem a vossa ferramenta de projeto e utilizar o Lumen apenas para disfarçar o horizonte, que é para não acontecer como às vezes vemos em algumas renderizações em que o mundo é completamente plano. Não. Esta ferramenta permite-nos mudar, por exemplo, a altura do terreno, em que eu posso aumentar o terreno. Aqui vou aumentar o diâmetro do pincel e a pressão que este pincel exerce no terreno, e depois basta-me só clicar com o botão do lado esquerdo, arrastar o rato para fazer aqui algumas montanhas, okay? Criar aqui assim algumas montanhas à volta, para nos permitir aqui uma outra visualização do modelo. Podemos depois também baixar, que é o que eu vou fazer aqui nesta zona, baixar aqui ligeiramente o terreno porque exagerei, baixar também aqui em alguns pontos, afastar aqui um bocadinho mais, sim. Baixar aqui o terreno noutras zonas, sim.
Posso agora também utilizar outras ferramentas, como por exemplo a ferramenta de suavizar, em que eu vou suavizar aqui o terreno aqui em algumas zonas. Okay? Posso também decidir que quero tornar o terreno mais irregular, e agora ao carregar, portanto, vai criar aqui uma série de irregularidades no terreno. Okay? Suavizar novamente em algumas partes que não pretenda, ou então tornar o terreno achatado, portanto, criar aqui uma plataforma em que me permite, por exemplo, afastar aqui o terreno e corrigir aqui esta situação que eu fiz há pouco. Okay? Está mais ou menos corrigido, também não vamos estar aqui com muito detalhe. Como eu disse, esta ferramenta de terrenos é apenas para nos criar aqui um ambiente à volta do nosso projeto e não vermos aqui a terra plana e nada mais do que isso. A partir daqui podemos utilizar aqui outras ferramentas, como por exemplo a criação de relva automática, em que basta-nos, e vocês se já que tentaram criar relva 3D, não apenas esta textura 2D, mas criar relva 3D noutras ferramentas de projeto ou ferramentas de renderização que sabem que é difícil de o fazer e não fica com um aspecto muito agradável. No Lumen, o Lumen está preparado mesmo para nos responder de forma rápida. Eu quero adicionar relva, seleciono a ferramenta de relva, ligo, aumento o tamanho da folha da relva, ao tamanho da relva, portanto mais alta ou mais baixa. Se quero que a relva esteja toda uniforme ou que exista aqui alguma diferença de alturas de corte de relva, e já está. Portanto, no fundo é ligar e desligar. Ligar e desligar. E quando estou a falar nisto, estou a falar mesmo em elemento 3D. Okay? Vou aumentar aqui um bocadinho mais para vocês verem. São elementos 3D que estão aqui a surgir no ecrã. Uma outra situação que também é extremamente difícil de fazer e demorada nas outras soluções é, por exemplo, a criação de água. Vou criar aqui um oceano. Para criar um oceano é tão simples como ligar o oceano ou desligar o oceano. Okay? Portanto, eu vou ligá-lo. Vou fazer aqui algumas alterações. As alterações que se produzem no Lumen são todas a nível de slides. Slides muito básicos, em que eu posso aumentar ou diminuir a intensidade das ondas. E aproveito já para referir uma situação que é, por norma, quando eu arrasto este slide, é sempre ao nível da casa decimal, okay? Que às vezes é um bocadinho difícil de controlar. Por exemplo, aqui a nível da altura é um pouco difícil de controlar. Se eu carregar na tecla Shift, começa a mudar estes slides na casa milimétrica e torna-se um bocadinho mais simples controlar esta operação. Portanto, vou fazer aqui algumas alterações, cortar aqui um bocadinho a velocidade do vento, a direção da onda, diminuir um bocadinho aqui a intensidade, okay? E já temos aqui um oceano criado, ou pelo menos parte de um oceano. Okay? Vamos passar aqui para o nosso projeto. Antes de mais, só vou fazer aqui uma ligeira alteração, que é levantar ligeiramente o nosso modelo, okay, assim, que é para não ter aqui a relva a trespassar aqui algumas zonas. E vamos passar para a parte dos materiais. Na parte dos materiais, uma das ressalvas que eu tenho que fazer obrigatoriamente é a seguinte: o Lumen detecta os materiais do projeto pelo seu nome. Isto é, se eu tiver aqui elementos, portanto, eu vou pousar o rato aqui numa superfície qualquer e ele aparece-me aqui com uma superfície que se chama light green. Portanto, tudo que esteja light green vai ter, todos os materiais que se chamem light green vão ter a mesma característica. Se acontecer o caso de eu ter um tipo de material, por exemplo, este light green replicado aqui no projeto em algum sítio, o material que eu aplicar aqui vai ser o mesmo material do landscape, vai também ser aplicado dentro do projeto. Portanto, as únicas precauções que vocês têm que fazer, essencialmente, é que quando estão a fazer o vosso projeto, o vosso modelo tridimensional, terem atenção à nomenclatura que dão aos materiais. Se houver algum problema, também podem perfeitamente refazer, portanto, importar novamente o modelo, que as alterações são produzidas automaticamente. Pronto. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar aqui a aplicar alguns materiais. Vou começar a aplicar aqui alguns materiais standard. Por exemplo, vamos aqui para esta parede. Nesta parede eu quero que todos os elementos que tenham o cladding stuck white tenham um tipo de material. Eu vou dizer que o material, e peço desculpa, aproveito já para referir o seguinte: quando selecionamos um elemento,
Temos aqui as opções dos materiais. Nas opções de materiais são 5 abas, em que temos os materiais novos, os materiais diversos, portanto, que não se enquadram numa categoria específica, são os materiais que podem ser indoor ou outdoor, relvas 2D, relva 3D, pedras, terrenos, águas, madeiras, folhagem, material envelhecido ou até mesmo pelo, por exemplo, um tapete. Depois temos materiais indoor, que se dividem também em elementos como têxtil, o vidro, metal, rebocos, cortinados, madeiras, cerâmicos, pedras e plásticos. Os outdoors, também com uma série de materiais, e depois em cada um deles temos mais páginas de materiais já pré-definidos pelo Lumen. Okay? Eu vou então fazer aqui algumas alterações, neste caso vou escolher aqui um novo material, será o material de reboco, vou escolher por exemplo este material aqui, okay? E depois de selecionar o material eu posso fazer sempre aqui alguns ajustes. Pronto, estamos a ver aqui o material aplicado, eu posso sempre, neste caso vou reduzir ao brilho e a refletividade, porque o reboco não tem tanto brilho e tanta refletividade, posso aumentar ou diminuir ao relevo do material, posso aumentar ou diminuir o displacement map do material, mas neste caso também não temos aqui grande profundidade de campo para ver. E posso fazer depois outras alterações. Mudar a posição, é X, Y ou Z. Fazer a rotação do material. Transparência que o material possa ter ou não. Portanto, eu posso adicionar transparência ao material. Outros settings, por exemplo, emissividade. Dizer que este material emite luz, como se fosse tipo um candeeiro. Mudar a saturação, a especularidade, a flicker reduction é quando temos dois materiais praticamente na mesma superfície e que aqui conseguimos sobrepor um ao outro. E depois uma opção que eu normalmente ativo sempre é os edges do material. Os edges do material vai nos dar aqui uma aparência de que portanto, as quinas do material estão mais arredondadas. É sempre bom aplicar aqui um bocadinho, que é para tornar este material menos agressivo. Okay? Portanto, e agora, portanto, no fundo, é reaplicar os materiais do nosso projeto. Por exemplo, aqui eu vou dizer que quero aplicar em todos os materiais que tenham este nome, vou aplicar um material outdoor, que será aqui uma madeira. Ok, está bem. Trocar aqui o vidro eu vou baixar um bocadinho a colorização do vidro para torná-lo um bocadinho mais branco, ele está com um tom esverdeado. Eu posso mudar o RGB, é um tom azulado até, posso mudar o RGB para uma tonalidade que eu pretenda. Okay? Vou passar aqui para o branco, um bocadinho ligeiramente mais cinza para refletir um pouco mais. Vou mudar também aqui este material eu já o tenho pré-definido, portanto vou escolher os meus materiais customizados, em que são materiais que eu já pré-defini e estão gravados no Lumen. Vou escolher este material aqui vai ser também igual. Os pilares vão ter outro tipo de material, por exemplo, vou escolher aqui um material outdoor, betão, escolho aqui um betão que me pareça ser o indicado, vai ser este aqui, pré-fabricado. Posso novamente chegar aqui aos materiais, baixar o brilho, refletividade, aumentar aqui um bocadinho, perdão, não é à escala, ao relevo do material, portanto, conseguem ver aqui as diferenças. E efetivamente, uma das grandes vantagens mesmo do Lumen é mesmo esta, é que em muito pouco tempo, eu posso ir aplicando os novos materiais e todo esse processo é feito de uma forma relativamente simples. Por exemplo, aqui nesta situação, eu tenho aqui, vou escolher aqui uma pedra, portanto vai ser outdoor, pedras, ok, tipos de pedra, ok, uma calçada, pode ser esta, ok. Posso ajustar, por exemplo, neste caso, vou ajustar aqui, aumentar um bocadinho o edge, baixar o brilho e a refletividade, mudar aqui a rotação para 90 graus, okay, para ter aqui este sentido. Vou escolher aqui um outro material, portanto é um material de betão, pode ser este, não, que este tem aqui umas características. Portanto, aquele material tinha ali alguns veios,
Um, pode ser este, por exemplo. Ok? Seleciono, baixar aqui, aumentar aqui um bocadinho aos edges e até posso adicionar um outro efeito que é o withering, portanto que é um envelhecimento, e ele vai deixar aqui assim umas manchas, baixar aqui um bocadinho mais aos edges, assim, vou deixar assim aqui o material um bocadinho mais manchado. Okay. Posso fazer aqui o mesmo nesta situação também. Falta aqui um bocado de limpeza nos passeios. E depois também podem adicionar aqui outro tipo de materiais, por exemplo, vamos supor que vocês têm materiais na vossa biblioteca que querem usar. Também o podemos fazer. Eu vou selecionar este material aqui, vou aplicar um material standard e neste material standard depois eu posso escolher os meus mapas, as minhas texturas. Eu vou começar por escolher a textura de cores. Vou escolher aqui, portanto, vou às minhas texturas, escolher aqui pavimentos, pode ser estes pavimentos aqui, portanto, vou escolher o meu mapa de cores, minha textura de cores. Automaticamente o Lumion cria o mapa de bumps, portanto o normal map, que é um mapa de profundidade do elemento. Ele tem uma ferramenta interna que permite que cria automaticamente a partir do momento em que importamos o color map, a textura de cores, ele cria-nos a textura de bumps. Eu posso também sobrepor esta informação com o meu fecheiro, que tem um bocadinho mais de definição do que o que ele gera automaticamente, e depois o Displacement Mapping, que é para me criar as irregularidades tridimensionais. E eu vou-vos passar agora aqui a mostrar. Portanto, eu vou só baixar aqui o brilho e a refletividade desta textura. Posso aumentar ou diminuir o relevo. Okay? E depois posso aumentar ou diminuir o Displacement Mapping. E aqui vocês conseguem ver aqui, por exemplo, no campo de profundidade. Parece mesmo que todas estas peças estão modeladas tridimensionalmente. E é esta uma das grandes vantagens do Lumion, é esta facilidade com que nós temos de produzir este tipo de alterações. Outra situação, por exemplo, é a questão de copiar materiais. Portanto, eu quero que este material seja igual a este, não preciso estar novamente a configurá-lo, basta selecionar este material, copiar o material, selecionar o material novo, aplicar um qualquer e colar o material. Portanto, o material que estava aplicado aqui vai se refletir por todos estes elementos. Aqui também vou dizer que este material vai ser igual ao material de landscape. Melhor, vou dizer que este material vai ser vários e vou escolher aqui um outro tipo de relva, que é a relva 3D. Para além desta relva de landscape, podemos também adicionar a relva 3D. Esta relva 3D é ligeiramente mais pesada que a outra, portanto usem com precaução, não apliquem em todo o projeto, porque é uma relva com muito mais detalhe que a outra. Podemos depois também definir vários tipos de relva, portanto várias configurações, achatrazado, tipo campo de futebol, neste caso campo de rugby, relva cortadinha, vários tipos. Okay. Eu vou escolher aqui esta, que tem aqui algumas irregularidades, e depois posso configurar todos estes elementos. Posso, por exemplo, mudar aqui a cor da relva, a força da gravidade, portanto, força da gravidade, se portanto, a relva está mais dobrada ou não, o tamanho da relva, vou baixar aqui o tamanho da relva, o tamanho da folha, aqui sim o tamanho da relva, deixá-la aqui um bocadinho mais cortadinha, mudar a escala, mudar aqui o curling, portanto, se está mais enrolada, vamos chamar assim, ou não. E podemos andar aqui a definir todos estes parâmetros. Atenção, mais uma vez, usem com precaução, porque este tipo de elementos pesa um bocadinho no projeto. Vou passar agora só a terminar aqui a parte dos materiais, também com a rua. Vou escolher aqui uma nova textura, mesma situação, escolho o meu mapa, portanto, pavimentos, quero aqui esta rua, deixar aqui o normal map por defeito e o displacement map, abrir. Okay. Temos aqui a rua, vou só mudar aqui a escala. Eu sei que isto anda à volta de uma escala de 9.5, rodar a 90 graus. Uma outra situação, às vezes não conseguimos com exatidão colocar o valor, clicamos duas vezes, apagamos o valor com o backspace, 90, enter, e ele aplicamos o valor corretamente.
mudar só aqui a nível de X e Y. Com o Shift pressionado vou ajustar com mais exatidão, baixo brilho, baixa refletividade, aumento aqui um bocadinho ao displacement e ao relevo e temos aqui já muito rapidamente criada a textura da rua. Só para finalizar, mostrar-vos novamente o Displacement Map. Isto é um mapa normal. Vamos escolher aqui um mapa com Displacement Map, que são para além de todos eles poderem ter o Displacement Map, podemos adicionar os que vêm com o D no canto inferior direito, são os que já vêm por defeito com Displacement Map incorporado. Basta-me aplicar e vocês veem a diferença a nível de textura. Posso depois vir sempre aqui, mudar alguns parâmetros, aumentar aqui um bocadinho ao relevo, ao Displacement Map reduzir um bocadinho, aumentar ligeiramente a escala e tenho a textura concluída. Okay? Pronto. A nível de materiais é um bocadinho isto que eu tinha para falar. Não se esqueçam sempre de gravar as alterações. Okay? Vou só já agora entrar dentro aqui do edifício e mudar também este material para um material indoor, que será as cortinas, em que têm já algum nível de transparência aplicado, que nos permitem já que o sol comece a entrar. Vou dar aqui a colorização, portanto que é uma cor aqui um bocadinho mais acinzentada, okay? E está ótimo. Pronto. A nível de materiais, no fundo, era um bocadinho isto que eu tinha para falar. Não há muito mais a acrescentar. Okay? Vamos passar então para a parte da criação de conteúdos, portanto, colocação de conteúdos no projeto. Portanto, toda essa parte é a nível dos objetos de importação, que foi o primeiro painel e é o painel que abre por defeito no Lumion. Vamos selecionar esta função. Portanto, aquilo que vocês veem, o Lumion tem muito poucas configurações, muitos poucos painéis para abrir. Portanto, e aqui, a nível dos objetos, eu vou começar por fazer o seguinte, por adicionar aqui algumas árvores ao modelo. Mas antes vou referir uma característica que eu acho que é muito importante no Lumion, que é a questão da colocação de elementos. Por exemplo, a colocação de árvores, isto funciona mais a nível de elementos da natureza, todos os elementos como cadeiras, mesas e etc. Isso não funciona, como é lógico, mas a nível da natureza, o Lumion, por defeito, vem com uma característica que não é comum nas soluções deste tipo, que é, eu se colocar aqui 5 árvores no projeto, estas 5 árvores vão ser colocadas com escalas diferentes e rotações diferentes. Porquê? Permite-nos logo, à partida, estar a colocar de uma forma muito imediata. Por exemplo, eu vou colocar em modo single placement, portanto, ponto a ponto. Vou colocar aqui 5 árvores, 5 acácias. Portanto, vou colocar aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Vou chegar um bocadinho para trás. Né? Como podem ver, todas estas árvores têm rotação diferente e têm escalas diferentes. Só esta característica do Lumion, que nos permite colocar aqui 5 árvores sem estarmos a preocupar com a rotação delas, porque nas outras ferramentas nós punhamos 5 árvores, elas ficavam as 5 árvores no mesmo sentido, na mesma orientação, e depois tínhamos que ir a cada uma delas, rodar a árvore para um lado, rodar para o outro, selecionar e rodar. Okay? Aqui o Lumion faz-nos isso logo à partida. Rotações diferentes, escalas diferentes, de forma a que os objetos que nós colocamos fiquem à partida diferentes uns dos outros e que não apareçam aquelas repetições que às vezes vemos em algumas renderizações publicadas na internet. Portanto, só à partida isto já é uma feature espetacular que muito poucas aplicações têm de raiz. A partir daí, para além desta colocação ponto a ponto que nós vimos, podemos também colocar clusters de elementos. Clusters de elementos, portanto, no fundo ele vai colocar aqui 10 árvores do mesmo tipo espalhadas aleatoriamente. Eu vou escolher aqui, por exemplo, estes pinheiros. Portanto, ele coloca logo assim aqui à partida 10 elementos. Okay? É uma forma rápida de colocarem os vossos objetos. Uma outra forma rápida que eu uso bastante é a criação de mass placement. O que é o mass placement? No fundo, o mass placement é um caminho que nós vamos desenhar. Eu vou afastar-me aqui ligeiramente, vou desenhar aqui um caminho, portanto vai começar aqui neste ponto, com a tecla Ctrl pressionada eu vou adicionar aqui mais pontos, portanto aqui um ponto, outro ponto,
outro ponto aqui, outro aqui e ok. Pronto, basta estes pontos aqui. Posso depois a qualquer momento ajustar a posição de cada um deles. Portanto, chegar este um bocadinho mais para trás, este também um bocadinho mais para trás. Okay? Posso indicar que este caminho vai conter não 5, mas 33 ou 32 elementos de árvores. Todos eles vão estar virados, rodados aleatoriamente, vão estar aleatoriamente distanciados uns dos outros e vão estar distanciados do eixo deste caminho por determinada distância. Okay? Portanto, o que é que ele vai fazer? Vai espalhar as árvores por este caminho. Após a colocação das árvores neste elemento, nós podemos dizer que só vamos ter árvores, por exemplo, desta categoria, ou desta família, como podemos também dizer que vamos querer também aqui outro tipo de árvore. Por exemplo, uma árvore deste tipo. Quero também adicionar aqui noutro painel, e não sei se já repararam a quantidade de elementos que temos aqui disponíveis para utilizar neste projeto, no nosso projeto. Portanto, chegar aqui, quero também este tipo de elementos. Quero aqui, eu tenho aqui os favoritos, são tantos elementos que eu tenho aqui alguns favoritos já criados, portanto vou criar aqui, colocar aqui também alguns eucaliptos. Todas estas árvores, ou grande parte destas árvores, está referenciado com um ficheiro PDF que podem descarregar na página da Lumion, que tem um nome em latim destes elementos. Portanto, quando vocês quiserem uma árvore específica, podem recorrer a esse PDF para verem qual é o elemento, o nome correto. Se quiserem mais algum tipo de árvore predominante, basta-vos replicar e adicionar mais árvores do mesmo tipo ao projeto. Okay? Pronto. Terminem sempre com confirmação, portanto, todas estas árvores vão estar colocadas, ok? E agora reparei que fiz uma operação que não fiz da forma correta, que foi, que me esqueci de referir, o Lumion tem layers, okay? E convém sempre aplicar os elementos em diferentes layers, porque se eu por algum motivo quiser estar a trabalhar com o modelo e não estar a visualizar as árvores, se eu apagar a layer, se eu esconder a layer 1, escondo tudo, inclusive o modelo. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar as árvores, portanto, basta-me selecionar uma árvore, abrir aqui o painel das opções avançadas e selecionar todos os objetos desta categoria, portanto, tudo que seja árvores. Vou dizer que vão passar para a layer 2. Okay? E depois posso fazer aqui algumas alterações, como por exemplo modificar ou rodar aleatoriamente mais uma vez todas estas árvores. Posso movê-las em grupo, por exemplo. Posso chegar aqui e mover todas estas árvores. E posso aplicar depois, portanto, uma série de outras alterações. Uma delas é, por exemplo, depois de ter colocado estes elementos, posso ajustar cada uma delas. Portanto, eu posso chegar aqui e ajustar as árvores para outra posição, portanto, para me irem compondo o meu projeto. Uma outra característica do Lumion é que estes elementos que estamos aqui, se eu clicar neles, eu vou arrastá-los e eles vão ser colocados no ponto onde eu largar. Okay? Se estiver aqui a falar na montanha, ele vai colocar sempre na superfície da topografia, do terreno. Okay? Ou mesmo, se eu arrastar, também eu consigo colocar, por exemplo, em cima da casa. Também pode acontecer esta situação. Todas as superfícies que o Lumion encontra, conseguimos colocar o nosso objeto. Portanto, tenho que ter um bocadinho também atenção nesse sentido, para as coisas não ficarem colocadas em cima do projeto. Quero buscar esta árvore para aqui. A nível de colocação de objetos, é tão simples quanto esta. Posso continuar a adicionar aqui mais objetos ao meu projeto. Por exemplo, quero adicionar aqui uma série de pedras que me façam a delimitação do meu jardim. Posso fazer com a mesma ferramenta, portanto, colocação de objetos. Neste caso vou fazer novamente o Mass Placement. Vou escolher aqui, por exemplo, esta pedra. Esta é muito grande, vou escolher aqui uma mais pequenina, esta.
Eu quero colocar pedras aqui, carregar aqui no control, vamos só apagar as árvores que estavam do outro setting. Okay. Okay. Control. Sempre que o control, portanto, a pressionarem o control, vão colocando o vosso caminho, okay? E depois podem sempre ajustá-lo conforme pretendam. Okay? Temos aqui já um caminho de pedras, vou só reduzir aqui esta área, reduzir ao número de elementos, adicionar aqui outras pedras, portanto, para não ser sempre portanto, o mesmo objeto aqui espalhado, portanto, afastá-las menos um bocadinho, adicionar aqui outro tipo de elementos, por exemplo, pode ser esta, okay. E muito rapidamente conseguem compor, portanto, também não estou a ser aqui muito preciso, não é? Como podem ver, aqui a ser um bocado batuteiro, mas também a qualquer momento, a partir do momento em que confirmam esta situação, depois podem ir sempre movimentando cada uma delas, okay? Portanto, eu quero que esta pedra venha para aqui, esta vá para ali, etc. Podem sempre ir ajustando. No fundo, aquela é uma ferramenta rápida de colocação. Depois podem ir sempre ajustando e rodando cada um destes elementos separadamente. Posso adicionar aqui outro tipo de objetos, posso adicionar aqui outro tipo de elementos, como por exemplo alguns elementos, um tronco caído e de alguma tempestade que se deu há pouco tempo. Posso adicionar aqui uma série de elementos que me vão compondo o nosso projeto. Posso adicionar também aqui algumas folhas, portanto, aqui uma linha de folhas, vou rodar e vou colocar esta linha de folhas aqui assim. Posso também depois fazer aqui algumas alterações, por exemplo, se eu quiser que este elemento se repita, eu posso selecioná-lo e quando faço a movimentação, se clicar na tecla Alt, eu posso copiar este objeto para o lado e depois, pronto, no fundo é ir adicionando este tipo de elementos ponto a ponto. A nível de elementos de natureza com grande detalhe, também aconselho a prudência na colocação destes elementos, porque são elementos que são muito mais pesados, têm muito mais detalhe. Vou colocar aqui apenas dois elementos, vou colocar aqui, pronto, aqui este eucalipto e aqui outro. Deixar ligeiramente para verem como é que são elementos com muito detalhe, okay? São elementos com muito detalhe, com muita informação, portanto usem com alguma precaução este tipo de elementos. Vou adicionar aqui também, por exemplo, uma viatura. Vou escolher aqui um carrito qualquer, pode ser aqui este, rodá-lo neste sentido. Opa, para a frente, aqui. Ok. Pronto. E depois, pronto, no fundo, é comporem todo o vosso projeto desta forma, de forma a que as coisas fiquem mais humanizadas. Uma outra situação que me esqueci de referir e que vem na versão 10 é a possibilidade de fazer o Paint Placement. O Paint Placement permite-vos escolher um objeto. Eu vou escolher aqui, por exemplo, este pinheiro e pintar, no fundo, para compor a vossa área, pintar aqui o vosso ambiente, compondo aqui o vosso ambiente. Vou pintar aqui mais umas árvores. Finalizado isto, resta-nos apenas fazer aqui a parte da renderização, produção de imagem. Portanto, a nível de objetos é um bocadinho isto que estávamos a falar, não vale a pena acrescentar muito mais. Na colocação depois da câmara, tivemos neste momento sempre a trabalhar aqui no modo de construção, depois temos aqui o modo fotografia, o modo vídeo, o modo dos fecheiros em que podemos aqui no fundo voltar aqui ao menu inicial e gravar o nosso projeto. E vamos passar então para a parte da fotografia. Na parte da fotografia ficamos com este ambiente de trabalho em que temos aqui as opções de gravar todas as nossas câmaras, fazer aqui as câmaras todas ou a posição das câmaras que nós pretendamos.
Vou então reposicionar aqui a minha câmera no outro sentido, vou puxá-la aqui um bocadinho mais para trás. E depois aqui uma outra situação que é a seguinte. Tentem sempre na parte de renderização trabalhar com ângulos focais acima dos 30 mm. Portanto, tipo máquina fotográfica mesmo. Okay? Porquê? Porque senão vai-vos dar a sensação, se quiserem mostrar tudo, vai-vos dar a sensação que estão tipo, dentro de um aquário com água, tipo um peixinho dourado. Trabalhem sempre com ângulos de câmera, ângulos de focagens acima dos 35 mm. Eu quero que esta câmera esteja nesta posição, por exemplo. Vou gravar. E fico aqui com a fotografia gravada. Depois posso ir sempre a alterar. Por exemplo, o carro e a árvore que eu coloquei desapareceram. Portanto, eu posso chegar aqui e mover novamente estes elementos. Portanto, eu vou chegar à árvore mais para aqui para termos uma visualização da mesma. O carro também vou selecionar e vou chegar aqui um bocadinho mais para a frente. Ok. Fotografia. Pronto. E agora sim, já está na posição que eu pretendo. Pronto, a partir deste momento podemos utilizar o seguinte, podemos utilizar efeitos, adicionar efeitos ao nosso projeto. Eu vou adicionar, por exemplo, aqui um efeito que será o efeito do estudo solar. Aqui no efeito do estudo solar eu posso indicar onde é que está o meu projeto. Então eu vou editar a posição geográfica do meu projeto, rodar, vou colocar aqui, por exemplo, na zona do Porto, é onde eu estou. Podemos depois definir com exatidão qual é a longitude e a latitude do projeto. Portanto, eu posso chegar aqui e dizer que quero isto que esteja a 8 graus e 52 minutos, ou então que esteja a 41 graus e 63 minutos, ou 61 minutos. Portanto, eu posso depois definir com exatidão. Posso também mudar a hora do dia, portanto, posso mudar em termos dos minutos também, o dia do mês, o mês em que estamos, o ano, vá lá, time zone, se temos diferença horária ou não, e depois posso ainda rodar o norte do projeto. Portanto, o norte agora está ali, portanto, virado para ali para a zona de onde vem o carro. Eu posso rodar o norte para a posição que me seja mais favorável, ok? Portanto, isto é uma das hipóteses. Posso adicionar aqui outros efeitos, posso adicionar o efeito, por exemplo, de nevoeiro, que eu vou adicionar aqui mais densidade de nevoeiro. Posso adicionar aqui uma série de efeitos. Ou então posso, inclusive, utilizar os estilos personalizados que vêm com o Lumion, em que me tens já uma série de efeitos carregados que portanto, aceleram o processo de trabalho. Eu vou escolher aqui, por exemplo, o Daytime. O Daytime aplica-me aqui logo uma série de filtros. Vou apagar aqui o nevoeiro e o Sun Study, manter só estes. O Real Skies, eu vou rodar o Real Skies para uma outra posição, uma posição que seja mais favorável à produção desta imagem. Pode ser, por exemplo, um bocadinho mais. Ok. Vou alterar também aqui mais algumas opções. Portanto, isto é a parte de, portanto, o Sharpen, que vai tornar a imagem perdão, um bocadinho mais fina. Correção da cor, eu vou baixar um bocadinho a temperatura e vou baixar aqui um bocadinho ao tinte da cor. O brilho vou manter, o contraste vou aumentar ligeiramente aqui o contraste. Depois na parte da reflexão vou dizer que todos estes elementos vão ter mais refletividade do que o normal. Ok. Profundidade de campo, também vou ativar a profundidade de campo e vou dizer que quero foco automático para este ponto. Okay. Depois posso aumentar ou diminuir a focagem. Okay. E aqui, como podem ver, portanto, tem aqui uma zona mais focada e outra menos focada. Podemos controlar todas essas operações. Bem, neste momento é esta imagem que eu pretendo retirar. Resta-me apenas então fazer o seguinte: indicar que quero renderizar esta fotografia. Na parte da renderização eu posso gravar apenas esta fotografia ou então um photoset. Se eu tiver aqui várias imagens ele faz uma photoset. Eu quero apenas esta fotografia. Que tipos de qualidade é que eu quero? Se quero um HD, Full HD 4K ou 8K. Se quero adicionar mapas para depois fazer posterior edição em Photoshop de alguns elementos, posso adicionar aqui, portanto, o Normal Map,
o mapa de profundidades, que é para depois trabalhar em Photoshop ou não. Neste caso eu vou deixar tudo em branco. Renderização em Full HD, escolher aqui uma pasta ambiente de trabalho, nova pasta, demo 00, okay. Vou adicionar aqui foto 001 e esperar que a renderização se produza. E quando digo que é esperar que a renderização se produza, eu estou a falar aqui numa renderização que vai demorar cerca de 17 a 20 segundos. Okay? Isto numa qualidade Full HD. Noutras soluções do mercado que eu conheço, isto era um processo que iria demorar-se 20 segundos, iria demorar só para fazer aqui meia dúzia de quadradinhos de renderização. Aqui temos um Full HD 1920 por 1080 já renderizado. Outras opções que nós temos, e eu olho agora aqui para a janela e vejo que está a chover, é criar um outro tipo de imagem. Então eu vou fazer aqui uma outra fotografia, vou reposicionar a câmera. Por exemplo, eu quero que a câmera esteja aqui nesta posição, ou aqui assim, nesta posição, assim. Nesta posição, vou levar a câmera novamente, adicionar um efeito, um conjunto de estilos pré-definidos, vai ser o overcast, portanto com nebulosidade, rodar aqui ligeiramente o céu, portanto eu vou trocar o céu, portanto vou trocar o HDRI por outro HDRI, perdão, aqui. Okay. Vou escolher aqui este HDRI, tenho uma série deles que podia utilizá-los neste momento. Este HDRI, ângulo focal está correto, vou adicionar aqui só mais uns filtros para me permitir aqui otimizar a fotografia. Vou só dizer que a reflexão também está no máximo. Adicionar aqui mais uns efeitos, que será o efeito da câmara perspectiva 2 pontos, que me vai endireitar no fundo a imagem. Não utilizem isto no valor máximo, é o meu conselho, à volta de 0,4, 0,5, dependendo da imagem. E vou adicionar aqui mais um efeito, que é o efeito de precipitação, okay, que eu posso dizer que é chuva ou neve, portanto posso escolher uma ou outra opção. Vou baixar um bocadinho à fase da precipitação, quantidade de partículas um bocadinho menos, tamanho das partículas também um bocadinho menos, que elas vão ser mais bloqueadas pelas árvores ou não. A distância de bloqueio, também aumentar aqui um bocadinho, aumentar também um bocadinho de extra de nevoeiro, ok, parece-me bem. Vou adicionar aqui mais outra fotografia. Por exemplo, aqui assim, a partir deste ponto, fotografia. Posso inclusive ir buscar os settings de uma fotografia anterior e reutilizar. Por exemplo, eu quero reutilizar estes settings, portanto, vou aqui ao menu, edito, copio todos estes efeitos, terceira fotografia e edito todos estes efeitos. Okay? Portanto, todos os efeitos que tinha na segunda fotografia tenho na terceira. A partir deste momento adiciona-se só mais um, que é o da câmara. Adicionar aqui ponto de focagem, que é este ponto aqui. Aumentar aqui um bocadinho mais a desfocagem, okay, e proceder à renderização deste photoset. Quero só a segunda e a terceira fotografia no desktop, foto 0, e agora esperar que ele faça no fundo o photoset da segunda e da terceira imagem. Portanto, eu posso ter aqui 20 imagens, programo-as todas, ponho a renderizar, vou tomar um café ou vou almoçar, quando vier tenho praticamente 20 imagens renderizadas. Portanto, esta é uma das grandes vantagens do Lumion, é a velocidade com que conseguimos produzir este tipo de imagens com bastante qualidade e sem grande esforço. Uma outra vantagem é a possibilidade de, portanto, vamos supor que temos um projeto, este é o nosso primeiro projeto, por norma utilizamos determinado tipo de materiais no projeto, queremos reutilizá-los num outro projeto. Podemos fazer isso muito facilmente. Depois de nós aplicarmos todos os materiais no nosso projeto,
Eu vou passar aqui para a parte de construção novamente. Depois de nós aplicarmos todos os materiais no nosso projeto, nós podemos fazer uma coisa muito simples, que é gravar o material set. E ele vai-me gravar todas as configurações de todos os materiais que foram aplicados no Lumion. Eu vou gravar este material set como MAT001, por exemplo. E quando eu abrir um novo projeto no Lumion, vamos supor que eu faça um outro projeto, neste caso no SketchUp novamente, em que tenho determinado tipo de materiais que são iguais a este projeto, uma das grandes vantagens é que eu posso reutilizar esses mesmos materiais. Então eu vou fazer esse exemplo, que é, vou importar aqui um novo modelo. Aqui. Eu vou abrir aqui este modelo, dar-lhe aqui outro nome. Importar o nosso modelo. E agora, quando venho aqui ao este modelo já importado, vou selecionar um dos materiais qualquer, posso selecionar qualquer material. E em vez de tendo o material selecionado, eu vou aqui ao Load Material Set e no Load Material Set vou carregar no fundo aquele fecheiro, material 001, abrir. Ele vai procurar todos os materiais que estão aqui neste modelo e vai dizer que vai substituí-los por estes. Eu confirmo. Portanto, no fundo, todos os materiais que eu apliquei, por exemplo, lembro-se de ter aplicado aqui o chão, aplicando aqui o passeio, a rua, depois claro que é sempre necessário fazer aqui alguns ajustes ao X e ao Y, não é? Dos materiais, porque estão em sítios diferentes. É? Podem ver todos os materiais que tinham exatamente o mesmo nome, okay? As madeiras, este material que se chamava Blacktop Old, este stone, este tipo de relva, okay? Todos estes materiais que estavam utilizados no outro projeto foram importados com as características que tinham sido aplicadas. Se eu selecionar este, podem ver, os settings estão todos configurados como estavam no outro projeto. Isto é uma forma de vocês pouparem algum tempo na produção de imagens de modelos para modelos. No fundo, era um bocadinho isto que eu tinha para vos apresentar. Iremos fazer brevemente outros seminários deste género, abordando se calhar outros temas ou outros modelos. Fiquem atentos a novas publicações. Muito obrigado. Deixo os nossos contactos.